Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Nutrição Sem Fronteiras. E nesse episódio de hoje nós temos um episódio muito especial, porque aqui eu vou trazer para você uma forma de pensar, um modelo mental que vai te servir muito durante toda a tua jornada como empresário na nutrição. Eu acredito muito, e isso inclusive é um conhecimento que eu aprendi com um dos nossos mentores, com o Alex Hormozi lá dos Estados Unidos, que ele traz o conceito que é a lei dos gargalos, que é basicamente, ele diz que todo negócio ele cresce até determinado momento e ele chega num platô, e esse platô é determinado pelo maior desafio que ele vive naquele momento. Então hoje você tem um gargalo no teu negócio e dentro desse episódio você vai entender qual que é o desafio que você deve colocar mais energia. Inclusive isso aqui que eu vou trazer para você hoje é uma metodologia que nós utilizamos dentro da Nutrição Sem Fronteiras com os nossos clientes aqui da tribo. Quando você entra para a NSF, a gente faz uma anamnese inicial do teu momento, faz um diagnóstico, entende dentro dos princípios aqui da nossa metodologia aonde que estão os maiores pontos de oportunidade e te damos um plano de ação totalmente elaborado para a tua realidade e acompanhamos durante toda a execução. Então, isso que eu vou trazer hoje é esse tipo de conteúdo. Então, quero que você preste muita atenção e também quero que você entenda que isso aqui funciona demais para todas as etapas da tua jornada. Então, você faturando 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, ou você faturando 40, 60, 80, 100 mil reais por mês ou mais, essa lei, ela se aplica. E ela aplica da seguinte forma: se hoje você consegue resolver o seu problema de captação, mas você não consegue converter essas pessoas que estão chegando até você, você tem um grande gargalo que vai impedir o teu negócio de crescer. Você tem que colocar energia nos scripts, na parte das vendas, nas quebras de objeção, nos follow-ups. Se você, por exemplo, conseguiu resolver o problema de marketing, conseguiu resolver o problema de vendas, mas você não consegue manter os pacientes dentro das suas consultorias premium, renovando, indicando, felizes da vida, você tem um outro problema para resolver agora, para poder chegar no próximo nível. Então é nisso que eu acredito, e quando eu observo os nossos clientes que tiveram mais resultados, clientes também que entraram no início da jornada e viveram toda a experiência até chegar nos 40, 50, 60 mil participando do nosso Mastermind, eu vejo que é exatamente isso que eles vivem. Eles vão resolvendo problema após problema. Porque no mundo do empreendedorismo é exatamente isso. Você resolve um problema e você cria um novo problema. Então perceba, você, por exemplo, pode estar conhecendo agora a nossa metodologia e a primeira coisa que você faz é migrar de consultas para consultorias premium. Você mata as consultas, e aquela palavrinha com R, e você começa a trabalhar somente com consultorias premium. Isso resolve um problema. Você começa a cobrar mais caro, você começa a fidelizar mais os pacientes, entregar mais serviço, entregar mais resultados. Isso tudo é maravilhoso. Mas cria um novo problema. Porque a partir do momento que você sobe os seus preços, que você muda a sua estrutura, você tem que aprender a captar pacientes qualificados e tem que aprender a vender para essas pessoas de forma mais estratégica, de forma mais assertiva. Porque quando você migra de consultas para consultorias premium, é uma coisa nova. Você tem que explicar para o paciente, você tem que converter ele naquela nova ideia, que não é a ideia que ele procurava de uma consulta. Então existem novos problemas que surgem. E a gente resolve esses dois problemas e surge um novo problema. Porque agora nós estamos vendendo caro, estamos atraindo os pacientes qualificados e estamos convertendo para esses pacientes qualificados. Então a gente está com oferta de consultoria premium, está atraindo o paciente qualificado e está vendendo para ele. Qual que é o novo problema? Fidelização, porque aí você não consegue mais manter as pessoas dentro porque você cai a qualidade do serviço por causa do volume de pessoas. E aí você tem que estruturar isso com processos, com tecnologia, com time e fazer com que os pacientes que entram, eles fiquem. E aí o que acontece quando você resolve esse novo problema? Você cria um problema de eficiência, de tempo. Você não tem mais tempo para nada, a agenda está lotada. Você não tem mais tempo nem para poder pensar nas estratégias do teu negócio. E aí que entra você ter pessoas, processos e tecnologia. Você trazer coisas para o teu negócio que vão recuperar o teu tempo precioso de volta para você voltar para os outros problemas. Então, é sobre isso. Essa é a jornada do nutricionista aqui na NSF. E hoje eu quero abrir com você cada um dos 5 pilares principais que nós avaliamos dentro de um diagnóstico de negócio para que você faça esse diagnóstico no seu próprio negócio, na sua própria realidade e você identifique aonde que eu preciso melhorar, aonde que eu preciso focar a minha energia. E aí, inclusive, isso me traz um ponto que eu não poderia deixar de tocar com você. Se você quiser a nossa ajuda para fazer esse diagnóstico, todos os meses a gente libera alguns horários dentro da agenda do nosso time de especialistas para poder sentar com nutricionistas que estão no campo de batalha, estão implementando, estão querendo de fato crescer os seus negócios para que a gente faça um diagnóstico desses na prática. E o que é que a gente ganha com isso? A gente ganha mais inteligência, a gente conhece mais dos nossos perfis de cliente ideal
e a gente, no final das contas também, se fizer sentido, oferece para você o programa de aceleração que faz mais sentido para o teu momento. Nem sempre a gente vai oferecer um próximo passo, mas se fizer sentido, você de fato estiver no momento, a gente vai oferecer um próximo passo que vai no final trazer muito mais resultado do que só uma call de diagnóstico. Mas, na pior das hipóteses, você vai ter um momento com o estrategista do meu time para fazer esse processo que a gente vai trazer aqui hoje nesse podcast, só que na prática, individualizado para o teu momento, com alguém que faz dezenas desses por semana, então tem muita experiência para poder te ajudar. Então fica esse convite, se você quiser desbloquear um diagnóstico desse, basta ir lá no meu direct, no @samirbaid e enviar alavanca. Assim que você enviar a alavanca, você vai receber os próximos passos, onde você vai preencher um formulário, uma aplicação, e a partir dessa aplicação você vai ser convidado a participar dessa sessão, se claro você estiver no momento certo. Mas, se você não conseguir uma vaga, ou você não quiser fazer isso com alguém, quiser fazer sozinho, fica aqui no episódio que é exatamente sobre isso que nós vamos falar agora, certo? Então vamos lá, o que é que a gente vai falar aqui agora? Quando nós vamos fazer essa análise inicial do negócio do nutricionista, a gente quer entender dentro de 5 pilares quais são os principais desafios que ele vive. Então, 5 pilares são ofertas e modelos de negócio, ou seja, o que você vende, o que você promete, qual que é a entrega por trás do dinheiro que o paciente te paga. O modelo de negócios, a escada de valor, a gente vai falar um pouco sobre isso. O segundo pilar é de vendas e secretário, então tudo que envolve a conversão do seguidor ou do curioso em um novo paciente, então desde o que você faz para vender até o que a sua secretária faz para vender. O terceiro pilar é o pilar de marketing e de funis de captação, então é o que vem antes da venda, é o posicionamento, é o marketing, a construção da marca pessoal, o funil de conteúdo, tudo o que você faz para poder atrair novas pessoas para o teu mundo. O quarto pilar é o de fidelização e sucesso do paciente, onde você vai começar a olhar ali para as estruturas de como que você fideliza essas pessoas que estão dentro e, claro, faz com que elas te indiquem novos pacientes. E o quinto pilar é o de gestão de tecnologia, pessoas e processos, que é justamente o pilar onde você começa a, de fato, transformar a tua empresa em uma empresa, fazer com que ela tenha ali processos, tecnologia e pessoas que fazem as coisas rodarem sem que você tenha que botar a mão na massa. Então esses são 5 pilares principais que nós utilizamos ao fazer um diagnóstico de negócio, seja com um cliente nosso, seja com um desses nutricionistas ou nutricionistas empresários que têm essa oportunidade de fazer um diagnóstico gratuito com o nosso time. Se você quiser ser um desses, é só mandar alavanca lá no nosso Instagram. Mas vamos entrar aqui agora nos 5 pontos. Então o primeiro ponto é o ponto de oferta e modelo de negócio. Então perceba, se hoje você trabalha com consultas, isso seria um grande ponto de oportunidade para o teu negócio. Porque consulta é um modelo que ele não traz um longo tempo de vida do paciente com você, o paciente fica pouco, o paciente não tem resultados tão satisfatórios, o paciente não se conecta com você da forma que poderia e ele fica basicamente solto, não tem um pós-consulta adequado. Então o primeiro passo é você migrar de consultas para consultorias premium e começar a trabalhar de fato com um acompanhamento próximo do seu paciente. Outra coisa que vale comentar aqui nesse pilar é que o modelo de negócio ele não é só baseado nesse conceito de ter pacientes ativos e não só fazer consultas. Ele também é baseado no conceito de você ter uma escada de valor que tem vários produtos que geram recorrência para você. Todos os negócios são baseados em receita recorrente, naquele cliente que vai te pagar de novo. Então é isso que a gente quer construir. Mas voltando para o conceito que eu falei muito brevemente, de balanço energético, eu acredito que quando você sai de consultas para consultorias premium, você sai de um conceito de quantas consultas eu fiz esse mês para um conceito de quantos pacientes eu tenho ativos nos meus planos de consultoria. Isso é muito importante, porque pacientes ativos é diferente de consultas feitas. Pacientes ativos remete à recorrência, remete à constância e previsibilidade. Então o que acontece? É um balanço energético por quê? Porque é sobre quantas pessoas entram, mas também é quantas pessoas saem. Então, quando você migra de consultas para consultorias premium, você consegue fazer com que a pessoa entre pagando mais caro e fique durante mais tempo antes de sair. Então, é algo muito poderoso e eu recomendo que você acompanhe isso de perto. Quantos pacientes você tem ativos dentro dos seus programas de consultoria? Outro ponto que eu queria comentar desse primeiro pilar é a escada de valor. Escada de valor é um conceito de modelo de negócios que é muito poderoso, que é basicamente o que você oferece para o teu paciente em cada etapa da jornada dele com você. Então pensa só, o nutricionista do passado, aquele nutri que ainda está na época das cavernas, vendendo somente consultas ou consultas com a palavra R, retorno, voltas e tudo mais,
Esse nutricionista, ele simplesmente só tem um produto para vender para o paciente dele, que é a consulta. E ele normalmente tem a consulta e faz conteúdo no Instagram para poder atrair pessoas para vender a consulta. E aí pronto, esse é o modelo dele. Agora, o nutricionista do futuro, o nutricionista sem fronteiras, o pessoal do Cronos, os nossos clientes mais avançados, eles criaram uma escada de valor que está dentro da nossa metodologia para que você tenha múltiplas etapas para o teu paciente, atendendo ele em todas as etapas da jornada. Porque tem pessoas que estão preparadas para pagar algo muito melhor e mais caro que uma consulta. E talvez também tenha pessoas que não estejam nem preparados ainda para a consulta e você tenha que ter um outro produto para essa pessoa. Então, dentro do conceito de escala de valor, a consultoria premium, ela fica lá no topo. É o seu produto caro, que entrega muito resultado, que entrega muito valor e é onde você deve começar. Mas em cima dela, você ainda pode ter uma premium multidisciplinar, com treinadores, com psicólogo, com médicos. Você pode criar algo ali com parceiros e ser ainda mais caro. Embaixo da consultoria premium e da multidisciplinar, né, da multidisciplinar e da premium, a gente tem a consultoria escalável, que é um produto que não tem consultas, que não depende da tua hora e que você pode ter um time com nutricionistas, estagiários que toca essa operação de entrega. E isso é um papo para quem é mais avançado. Os nossos clientes do Cronos, né, trabalham muito com esse modelo. Tem clientes nossos que tem 400, outro com 600, outro com 1.500 pacientes ativos nesse formato, com uma equipe de entrega apoiando ali, claro, para poder o serviço ser muito bem feito. Outra etapa embaixo da consultoria escalável seria desafios, e-books, treinamentos, cursos, assinaturas anuais, áreas de membros, tudo entraria aqui nesse primeiro degrau depois do conteúdo. Então, recapitulando aqui esse conceito, a gente tem uma escada de valor. O primeiro passo é o conteúdo gratuito, é tudo que você faz nas redes sociais. O segundo passo seria o seu front-end, que a gente poderia colocar um desafio de 7, 14, 21 dias, poderia colocar e-books, aulas, treinamentos, uma assinatura de 1 ano para uma área de membros, ficaria aqui. Um degrau acima temos a consultoria escalável, que é um produto de escala em volume, que você pode ter centenas ou até milhares de pacientes. Um degrau acima, a consultoria premium, que é o produto principal da maioria dos nutricionistas que implementam a nossa metodologia, porque gera muito resultado e transformação. E o lá em cima, o mais caro de todos, a multidisciplinar. Então imagina, esse é o primeiro pilar, né, desses 5 pilares do diagnóstico. Mas imagina se você tivesse uma estrutura como essa. Você, primeiro, não iria perder vendas, porque se a pessoa não quer a premium, ela pode querer qualquer um dos outros produtos. Segundo, você teria uma estrutura onde quem compra os produtos mais baratos quer comprar os mais caros e quem compra os mais caros quer renovar. E o terceiro ponto é que você vai ter múltiplas recorrências dentro da sua escada de valor. Então imagina só, você empilhando 100 vendas de consultoria premium, 100 pacientes ativos na consultoria premium, com mais 300, 400 na recorrente, com mais um desafio acontecendo a cada 2, 3 meses com centenas de pessoas. Você começa a criar um modelo de negócio que ele é altamente sustentável. Então esses 3 pontos que eu acabei de citar, eles são pontos essenciais para você se convencer de estruturar a sua escada de valor. Não adianta mais ficar naquele modelo antigo de vender a consulta com retorno, que você não entrega um pós-consulta adequado, não realmente está próximo do paciente e não constrói uma jornada para ele. Então a ideia aqui de consultas só ela, solta, não existe mais. Você precisa ter uma escada de valor com múltiplas recorrências, onde você atende o seu paciente em cada uma das etapas da jornada. Então, se você não identificou, dentro dessas coisas que eu falei, ações que você executa hoje no teu negócio, você não tem uma escada de valor, você não trabalha com consultorias premium, você não tem ali o balanço energético do teu negócio positivo, você não está olhando para tudo isso, você tem uma nota baixa nesse primeiro pilar. Então esse é o primeiro pilar do nosso diagnóstico, nós ainda temos 4 deles, mas esse eu diria que é um pilar que ele faz com que todos os outros se tornem muito mais fáceis. Porque se você está no modelo de negócio certo, trabalhando com um produto correto, com a entrega correta, as vendas ficam mais fáceis, o marketing fica mais fácil, a fidelização fica mais fácil, e estruturar os processos, as pessoas e as tecnologias fica também muito mais fácil. Então, nosso segundo pilar é o pilar de vendas e de secretária. Esse é o pilar onde a gente vai olhar para tudo que envolve a conversão de um seguidor, de um curioso, em um novo paciente. Então pode ser que você faça essas vendas hoje, mas pode ser também que você já tenha uma secretária, uma vendedora nessa linha de frente fazendo as vendas por você. E se você não tem isso ainda, em breve você vai ter, porque eu diria que é uma das ações mais importantes quando a gente pensa na escala acima dos 20, 30 mil reais de faturamento. Porque se você fatura 20, 30 mil de faturamento e quer ir para 40, 50, 60, até mais de 100, você vai precisar delegar as vendas para um time de vendas, para uma vendedora, uma pessoa que vai dormir e acordar pensando em como que ela pode transformar a vida de mais pacientes com o teu trabalho.
Mas a gente vai falar sobre isso aqui, mas antes vamos falar um pouco sobre como que você vende afinal, né? E o que você precisa ter estruturado também para quando você trouxer uma vendedora para vender no teu lugar. Então a primeira coisa, quando eu penso em vendas, é o script. Qual que é o processo que o paciente passa do momento que ele pergunta o preço até o momento onde ele descobre o preço? Esse é o teu script de venda. Então você tem que ter uma etapa de descobrimento, onde você vai entender qual que é o objetivo desse paciente, qual a dificuldade que ele vive hoje, por que esse objetivo é importante para ele, que você vai entender quais são os desafios que ele já viveu tentando resolver esse problema no passado. Você vai agitar a dor também, fazer com que ele imagine a vida dele no futuro sem que ele resolva esse problema. Então a gente tem vários processos aqui dentro que fazem com que o paciente entenda o seguinte: esse é o objetivo final da venda. Esse nutricionista, com essa oferta, essa oportunidade, é a oportunidade perfeita para resolver o meu problema e eu chegar no meu objetivo. É só isso que você quer fazer com que ele pense. E através de perguntas estratégicas, de um processo de vendas estruturado, você consegue aumentar as chances que o paciente veja muito valor no que você está oferecendo. Porque se você só está mandando um Ctrl+C, Ctrl+V, um textão, um PDF genérico, sem ter um processo de vendas antes disso, você vai perder muitas oportunidades. Muitas pessoas não vão ver o valor o suficiente para poder te pagar esse ticket de consultoria premium. Então isso é uma das coisas. Um outro ponto também em relação a vendas ainda é o follow-up, né? O que é o follow-up afinal? São os pontos de contato que acontecem depois desse primeiro contato de venda. Isso aqui é decisivo. Eu estava até conversando hoje mesmo com uma nutricionista do Cronos e a gente olhou para a questão do follow-up e olhou para a questão do processo de vendas como um todo, que é isso que eu acabei de falar com você. E eu acredito muito que o follow-up, ele traz muitas vendas que não aconteceriam se ele não existisse. Basicamente, se a gente fizer contatos estratégicos depois do preço, a gente consegue aumentar muito a nossa conversão final. Então tem dois tipos de follow-up. O follow-up infinito, que é aquele follow-up que a gente entrega muito valor e a gente está sempre enviando, inclusive através de ferramentas de disparo em massa, e o follow-up direto. E é o follow-up direto que eu quero que você foque a sua energia. Você tem que colocar escassez, urgência e mostrar para o paciente que você realmente se importa com o resultado dele. E é por isso que você está entrando em contato de novo. Porque aquele follow-up do tipo: e aí, Samir, tudo bom? Ficou com alguma dúvida sobre a apresentação que eu te fiz ontem? Isso não funciona. O follow-up ele tem que ser: e aí, Samir, tudo bom? Cara, fiquei pensando na nossa conversa de ontem e você me falou que tá vivendo o desafio XYZ, mas tem um objetivo tal. E, cara, eu não consegui parar de pensar nisso porque eu vi a tua motivação, sabe? A tua motivação em começar. E é por isso que eu tô te mandando essa mensagem. Porque essa semana só tem mais 3 horários. Eu quero muito que um desses horários seja seu. Porque eu sei a importância de você usar essa motivação inicial para começar os trabalhos e resolver esse teu problema antes que ele vire um problema ainda maior. Você tem horário dia tal ou dia tal? Perceba os componentes que a gente utiliza nesse follow-up para fazer com que o paciente se sinta muito querido, se sinta muito visto, que você realmente escutou ele, entendeu o problema dele e está disposto a ajudar. Enfim, insight aí sobre follow-up. Outra coisa poderosa também no processo de vendas, nesse segundo pilar de vendas secretária, você ter uma árvore ou um manual de quebra de objeção. Então, tem a objeção de tempo. Eu não tenho tempo. Quebra essa objeção contando a história do paciente, fulano de tal, que também não tinha tempo, e a gente conseguiu com a estratégia XYZ chegar no resultado, papapá. Isso é uma árvore de quebra de objeção. É você delimitar quais são as principais objeções, seja ela tempo, seja ela decisor, né? Alguém que, preciso falar com minha esposa, preciso falar com meu marido, seja ela dinheiro, nossa, eu achei muito caro, não cabe no meu orçamento, seja ela veículo, que é basicamente o quê? Eu acredito que isso não vai funcionar para mim, o online não funciona para mim, eu preciso de avaliação física, tem várias objeções dentro dessa categoria. Define isso. E coloca qual que é a quebra de objeção que você utiliza para cada uma delas. Porque dessa forma você sempre vai estar pronto para quebrar a objeção que o paciente trouxe. Porque no final a objeção ela é algo esperado no processo de vendas. Sempre vai acontecer. E a gente tem que aprender a lidar com elas para que a gente consiga transformar a vida de mais pacientes. Ainda nesse segundo pilar, falamos de follow-up, de script, de quebra de objeção. Também tem um outro ponto poderoso que a gente ensina aqui na NSF, que é a venda no final da consulta. Porque se você teve uma consulta com o paciente, você entregou muito valor para ele. E ali no final da consulta, você pode vender a sua consultoria premium, migrar ele de consulta para consultoria premium. Você pode vender uma consultoria premium, migrar para multidisciplinar. Você pode também pegar aquela pessoa que está na premium, num plano trimestral e vender um semestral, pegar um semestral e vender um anual. E você pode criar essa estrutura de vendas no final da consulta. Ter um script feito para isso, onde você vai entender o objetivo do paciente, vai desenhar qual que é o caminho para chegar nesse resultado e vai conectar isso com a venda de um plano mais longo ou
mais completo para que esse paciente tenha maiores chances de chegar no resultado. Então, várias estratégias de venda aqui que eu trouxe para você, né? E eu queria trazer uma final que é sobre a secretária, porque eu não falei muito sobre isso, né? Eu acredito que quando você delega a venda para uma secretária da forma errada, você corre um grande risco. Porque se hoje você, a cada 10 pessoas que chegam, você converte 3 e a secretária passa a converter 1, isso significa que o teu negócio ele vai cair muito o faturamento. Por isso que é importante você fazer isso da forma correta. E como que nós fazemos da forma correta a contratação e o treinamento de uma vendedora? Primeiro de tudo, os jogos são ganhos na escolha dos jogadores. Então, fazer um processo de contratação muito bem feito, olhando para comportamento, para a capacidade técnica e também para o objetivo dela de realmente crescer na tua empresa, de encarar um plano de carreira, de buscar a comissão dela. Então, esse sangue no olho é muito importante. Então, ter já experiência, ter essa capacidade técnica e ter o sangue no olho com o comportamento correto ali da cultura da tua empresa. Outro insight em relação a isso é treinar secretário. Muitos nutricionistas, eles não delegam a venda, eles delargam a venda. Eles largam na mão de uma secretária e a secretária passa a vender de forma bem pobre e o nutricionista acaba se arrependendo e acha que vendedor não funciona. Mas funciona, você precisa treiná-lo. Então, 3 aspectos importantes do treinamento de um vendedor. Produto, ele tem que entender o que ele vende. Processo, ele tem que entender qual é o script, o processo de conversão, quebra de objeção, follow-up, tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, que você vai desenhar para você e depois vai passar para frente. E ele tem que entender do perfil de paciente ideal. Então ele tem que entender o que ele vende, como ele vende e para quem ele vende. E eu diria que o perfil de paciente ideal, o PPI, ele entender qual que é o perfil das pessoas que ele vai estar lidando no dia a dia, é um dos mais importantes pontos de todos. Porque se você entende para quem você vende muito melhor. Inclusive, esse é um dos motivos que fazem com que você, nutricionista, tenha um potencial de conversão tão alto. Porque você entende as dores, você entende os objetivos, você sabe o detalhe do teu perfil de paciente ideal. Você tem que passar agora esse conhecimento para frente, fazer com que a tua vendedora, a tua secretária também consiga fazer isso na prática. Então, esse é o segundo pilar, o pilar de conversão, o pilar de vendas e de secretária. Se dessas coisas que eu falei, um script incrível baseado em perguntas que faz com que o paciente converta muito mais, estratégias de follow-up diretas e infinitas, quebra de objeção, venda no final da consulta, treinamento e recrutamento da tua secretária vendedora. Se você não tem isso ainda, significa que esse é um ponto de oportunidade do teu negócio. Porque a boa notícia de você não fazer as coisas é que quando você começa a fazer, você tem um grande potencial de aumentar o seu resultado. Então esse é o segundo pilar. Vai anotando aí a tua nota, né? Já falamos de oferta e modelo de negócio, já falamos de vendas e secretárias. Vai entendendo qual que é o principal gargalo que tu tem hoje no teu negócio. E vamos lá para o terceiro pilar. Terceiro pilar, nós vamos falar sobre marketing e funis de captação. E assim, eu não posso começar a falar de marketing e de funis de captação sem falar sobre posicionamento, branding, né, nicho. Porque no final das contas, algo que faz sentido para um público pode não fazer sentido para outro. E eu sei que muitas pessoas falam de posicionamento, de branding, e eu brinco, né, que posicionamento e branding não é colocar um terno, não é beber água numa taça de vidro, mas é sim ser autêntico dentro dos seus valores e encontrar qual que é a interseção entre quem você é, genuinamente, o que você acredita, qual que é a sua personalidade, o que você gosta de fazer e ser, e do que a tua audiência gostaria, do que o teu perfil de paciente ideal também gosta. E essa interseção, esse meio, onde tem o que você gosta de ser e fazer e o que a tua audiência gosta de ver, é onde está o teu posicionamento, é onde está o teu brand. Porque no final das contas, não adianta nada você querer ser quem você não é. Estar todo desconfortável no terno que você não se sente feliz, ou beber água numa taça que você já quebrou vários porque é desastrado. Essa é boa. Simplesmente por querer se posicionar ou ter um branding que atrai o paciente qualificado. Não é isso, tá? Tem clientes nossos mega assim, bem-humorados, brincalhões, criativos, que fazem um conteúdo que em tese não passa autoridade, mas eles vendem caro. Porque autoridade, posicionamento, branding, construção de marca não é sobre roupas caras e artigos de luxo, não é sobre isso. Na verdade, é sobre a pessoa se conectar com quem você é. Por isso, o meu conselho é que você nunca tente ser alguém que você não é para agradar outras pessoas. Nunca. Nem mesmo pessoas que você ama, principalmente um seguidor do Instagram. Então, meu conselho é que você seja você mesmo. As pessoas vão se conectar de todas as formas. E aí, busca essa interseção. Porque talvez tenha aspectos de você mesmo que você realmente não queira compartilhar com o teu público, porque talvez eles não gostem. Tá tudo bem, mas você tem que encontrar essa interseção entre quem você é e o que eles gostam para poder você colocar energia ali. Certo? Então, posicionamento e branding.
Outra coisa que eu não posso deixar de falar é sobre o perfil de paciente ideal, sobre o teu nicho de atuação. Porque se você tem um nicho bem definido e tem um perfil de paciente ideal dentro desse nicho, que é aquele perfil que você busca, isso é muito poderoso para você direcionar a tua comunicação, atrair mais dessas pessoas. No final das contas, comunicação é sobre você comunicar com as pessoas certas. Porque se você fala com todo mundo, ninguém te ouve de fato. Mas se você comunica com aquela segmentação daquela audiência, aquele perfil de paciente ideal, você vai ter muito mais eficiência nos seus processos de marketing, nos seus funis, em tudo que tu faz. Então começa nessa etapa que a gente chama aqui na NSF de afiando o machado. Define muito bem esses aspectos, para quem que você quer falar, quais são as dores, os objetivos, quem que é esse PPI, esse perfil de paciente ideal. Porque todo o resto vai se tornar muito mais fácil, tá? Ainda em marketing e funis de captação. Definir o brand, posicionamento, PPI, nicho, afiou o machado, é produzir conteúdo. Mas não aquela produção de conteúdo para poder, sei lá, completar o calendário. Não. Conteúdo estratégico, com uma linha editorial que tem temas estratégicos dentro do teu posicionamento, do teu brand, do que tu quer transparecer e que comuniquem com o teu perfil de paciente ideal. E dentro desse teu conteúdo, ele tem que fazer um funil. Você tem que ter conteúdos de atração, conteúdos de conexão e conteúdos de conversão. É o ACC, atrair, conectar e converter. Então lá no topo você tem que atrair novas pessoas para o teu mundo. Mas não adianta só ficar trazendo novos seguidores, você tem que se conectar com eles. Então conteúdos de mais autoridade, mais profundos, que trazem ali, de fato, pontos que o paciente vai gostar de ver dentro do teu PPI, das dores e objetivos dele. Porque não tenho como te dar exemplos claros, porque talvez o exemplo que funcione para você não funcione para um outro nutricionista. E aqui embaixo, o fundo do funil, o converter. É aqui onde você vai trazer provas sociais, depoimentos, resultados, ofertas diretas, bastidores. Tudo que envolve ali essa esfera de fazer a pessoa tomar uma decisão. Então, quando você tem conteúdos direcionados para essas três etapas do funil, você cria de fato um funil, onde as pessoas te conhecem, se conectam e convertem. Se alguma dessas etapas está faltando, não tem pessoas o suficiente chegando, as pessoas não estão se conectando, ou você não está gerando desejo para a venda, você vai acabar com um funil furado. Então, um conselho que eu te dou: estrutura o teu conteúdo de uma forma que contemple as 3 etapas, porque senão você vai entregar muito valor, mas vai vender pouco, tá? E aí, falando de funil e de conteúdo de fundo, né, de vendas, foca nos stories também. Os stories, eles são uma excelente ferramenta para gerar desejo, conexão e vendas. Então, usa os teus stories de forma estratégica, traz bastidores, respostas do check-in, resultados dos pacientes, depoimentos, prints, conta a história de um paciente que passou pelo teu consultório. Usa os stories a teu favor, tá? Então, isso é uma das estratégias também de marketing e vendas. Sequências de stories de alta conversão. Sequências de stories que geram levantadas de mão, que as pessoas vão querer perguntar o preço. E aí eu falei muito sobre marketing, sobre conteúdo. Mas se tem uma coisa que eu sei que o nutricionista estuda fora nutrição, é marketing de conteúdo. Eu não quero ficar falando só sobre isso aqui. E dentro desse pilar, a gente olha muito para os funis de captação também. Porque o funil de conteúdo, ele é só um dos funis que a gente utiliza. A gente tem mais de 13 funis, né? São 14 funis que a gente utiliza hoje na NSF, na Atlas, e temos mais 5 funis avançados dentro do Cronos. E dentro dessas estratégias de captação, a gente tem que entender o seguinte: não dá para depender só de uma. O conteúdo, ele é uma estratégia que impulsiona todas as outras. As indicações é uma estratégia que impulsiona todas as outras, mas você não pode depender só disso. É aí que entra você ter funil de social selling rodando, onde você leva a pessoa para o direct com estratégia para poder levar para uma interação de venda. Você ter um funil de call, levando ali para um formulário de aplicação e levando a pessoa para uma videochamada ou para uma ligação para poder fechar a venda. Você ter um funil ali de aulão, onde você leva várias pessoas para uma aula e lá dentro roda um script de entrega de valor e vende no final. Você ter um funil de reativação de pacientes antigos, onde você usa a sua base para trazer novas oportunidades. Funil de nutrição de leads, funil de indicação, funil de parcerias estratégicas. Tem muitos funis que você pode pensar. Funil de nutrição de leads. São vários, tá? Vários que você pode implementar. E uma das coisas que eu entendi é que não adianta você pensar só em um ou dois. Na verdade, o grande poder está no empilhamento desses funis. E você ter vários funis rodando ao mesmo tempo e trazendo oportunidades para o teu negócio. Porque imagina, você faz stories e gera oportunidade. Funil de conteúdo gerando oportunidade. Funil de indicação, com um programa de indicação gerando oportunidade. O pessoal caindo no formulário, o pessoal no direct gerando oportunidade. Você trazendo a nutrição de leads, reativação de pacientes. Você cria ali, de fato, um empilhamento de funis. Vários funis, vários estímulos que vão fazendo com que as pessoas queiram comprar de você. Então, quando você pensar em marketing e em funis de captação, pensa nisso. Em como que eu posso empilhar os funis
quais são os funis que eu devo empilhar, qual a ordem que eu devo empilhar esses funis e quais são os funis que estão para gerar mais resultado para o meu momento. Então tudo isso são análises que você deve estar fazendo o tempo todo no teu negócio, porque esse pilar de marketing de funis de captação é o pilar que vai trazer novas pessoas interessadas no teu mundo, para te conhecer o teu trabalho. Então você precisa ter um fluxo ali, né, previsível de novas pessoas vindo até você. Nós falamos sobre 3 pilares até agora: ofertas e modelo de negócio, vendas e secretárias e marketing e funis de captação. E dentro desses 3 pilares eu trouxe várias estratégias que você deveria estar fazendo para poder melhorar esses gargalos do teu negócio. Eu acredito que se o teu negócio não está crescendo, ele está estagnado em um patamar, seja 5, 10, 20, 50, 100 mil por mês, você precisa resolver algum problema. Então, dentro desses pilares, a ideia é que a partir das estratégias que eu estou falando, você identifique: pô, não estou fazendo nada disso. Então, tem muitos pontos de oportunidade ali. Pô, de tudo que o Sam me falou desse pilar, eu estou fazendo quase tudo. Então, beleza, talvez esse aqui você possa, né, deixar para poder olhar novamente depois. Então, a ideia é fazer esse diagnóstico. Se você conseguir fazer isso sozinho, ótimo, você vai ter ali muita clareza dos próximos passos. Mas se você quiser ter o apoio de um especialista do meu time, que vai sentar com você e vai entender dentro do teu momento, desses 5 pilares, quais são os maiores pontos de oportunidade e vai traçar junto contigo qual que é o plano de ação para você implementar essas estratégias no teu negócio, envia lá no meu Instagram, alavanca. Meu Instagram é @samirbeide, você vai lá no direct e vai enviar alavanca. Você vai receber automaticamente um formulário para você preencher e a partir desse preenchimento nós vamos selecionar algumas pessoas para poder participar de um diagnóstico de negócios gratuito, onde nós vamos, junto com a ferramenta de diagnóstico, identificar na tua realidade qual que é o maior ponto de oportunidade. E aí nós vamos traçar um plano para que você execute e saia desse platô que você vive hoje. Então essa é uma grande oportunidade, mas talvez você aplique e não consiga uma das vagas. Isso acontece justamente por ser um ser humano que vai te entregar essa sessão de diagnóstico. Então a gente investe muito dinheiro, tempo, recursos para poder treinar especialistas na nossa metodologia para poder atender nutricionistas como você. E aí, claro, de contrapartida, a gente vai entender um pouco mais do teu negócio, vai entender do teu momento, vai trazer esses dados para melhorar o nosso produto e, se fizer sentido, a gente vai apresentar um dos nossos programas de aceleração no final para que você entre aqui para a nossa tribo e tenha o nosso apoio, nosso acompanhamento em todas as etapas. Mas, na pior das hipóteses, você vai ter acesso a um diagnóstico gratuito que vai te trazer clareza dentro desses 5 pilares onde que você deve colocar a sua energia. Então, é uma forma de você ajudar a gente e a gente ajudar você. Então, manda lá no meu Instagram, lá no direct, alavanca, que você vai concorrer, né, aplicar para uma dessas vagas e eu vou ficar aqui na torcida para que um dos escolhidos dessa semana seja você. Fechou? Mas vamos lá que a gente ainda tem dois pilares muito poderosos aqui dentro desse diagnóstico, dessa anamnese inicial dos trabalhos aqui na NSF. E o 4º pilar é o pilar de fidelização e sucesso do paciente. Eu acredito muito que esse é o pilar principal de todos. Por quê? Porque você pode estar vendendo, fazendo um marketing perfeito, com uma oferta cara, com muita entrega, usando tecnologia, processos, pessoas, mas se o paciente ele não está feliz, renovando, indicando, você tem um balde furado. Então, a renovação, a fidelização, o sucesso do teu paciente, ele começa desde que ele faz a compra. Então, os primeiros 15, 30 dias, que é o que a gente chama de onboarding, esse período inicial, a gente tem que ser babá do paciente. O modo babá, né, uma alcunha criada por um cliente nosso do Mastermind, do Cronos, né, o Leander, inclusive, um salve pro Leander, é um queridíssimo. É basicamente você ter uma estrutura onde nos primeiros 15 a 30 dias você dá uma atenção muito mais especial para esse paciente novo, para poder encantar ele desde o início. Então mandar um áudio extra, mandar uma mensagem especial, né? Assim, realmente a gente tem várias estruturas dentro do onboard, mas uma que eu quero trazer para você é ter um bom material de boas-vindas, que traz clareza. Você falar com o paciente, mandar áudios extras, mensagens adicionais, é realmente se fazer presente. Porque o paciente ele tem que sentir que com você vai ser diferente. Ele já tentou outras coisas para resolver o problema dele, mas dessa vez, com a tua ajuda, na tua consultoria premium, vocês vão conseguir resolver. Outro insight aqui, né, outro ponto que você deveria estar fazendo dentro desse pilar é utilizando o método check-in. Então, semanal ou quinzenalmente, você ter esse ponto de contato, de acompanhamento, de suporte ativo para saber quais são os desafios que o paciente está vivendo, se ele precisa de algum ajuste no cardápio, se o sono dele está piorando, a digestão está piorando, o estresse está aumentando, e você ter ações para poder ajudar o paciente nesses desafios. E no final das contas, o check-in é sobre ir além da nutrição. Se você utiliza o check-in para ir além da nutrição, o paciente ele vai se sentir muito grato e conectado com você.
além de, claro, ter mais resultados, porque no final é para isso que ele te contratou. Então, check-in, ter um suporte muito ativo, não ficar esperando o paciente ir até você, mas ter pontos de contato proativos, onde você vai atrás do paciente para ver como que ele está, se ele está precisando de ajuda, se precisa de algum ajuste. Você ter desenhado a jornada completa do teu paciente. O que acontece nesses 90 dias dos 3 meses de consultoria premium? Quais são os pontos de contato? Quais são os check-ins? Pô, com 2 meses a gente envia um check-in bimestral para poder analisar os resultados. Aonde que entra a estratégia de renovação? É você desenhar essa jornada de ponta a ponta para que você tenha clareza total do que tem que acontecer para esse paciente ficar com você. Outra coisa muito poderosa é criar uma comunidade em torno da tua consultoria premium. Então ter a comunidade no WhatsApp, interação, o pessoal engajando, mandando print, foto, com desafios lá dentro, com gamificação, com prêmios, recompensas, a gente consegue criar algo muito poderoso, que gera indicação, que gera renovação. Outra coisa também, de extrema importância é você ter processos de pós-consulta, de pré-consulta e de consulta que encantam e fidelizam o paciente. Você olhar de ponta a ponta, porque muitos nutricionistas olham só para a consulta. E aí esquecem o pré e o pós. Então olhar para isso é de extrema importância. E eu acho que, de tudo que eu falei aqui nesse quarto pilar, esse último insight vai ser o mais poderoso, que se você não estiver fazendo, eu quero que você comece imediatamente, que é acompanhar as métricas de renovação e de produto e desenhar estratégias proativas para renovar os pacientes. O que eu quero dizer com isso? Esse mês, quantas pessoas nós temos para renovar? Dessas pessoas que temos para renovar, qual que é a nossa taxa média de renovação? Desses pacientes que temos para renovar, qual que é a nota que eu dou para cada um deles, da chance deles renovarem esse mês? Acompanhar tudo isso de perto, como que está o NPS, como que está o índice de satisfação desses pacientes, como que está a assiduidade nas respostas do check-in, como que está o engajamento e o resultado dessas pessoas. Tudo isso vai te trazer uma real noção do que você precisa fazer para renovar esses pacientes. E eu vou te dizer uma coisa, é muito mais barato, tanto de tempo quanto de dinheiro, você renovar e cuidar de um paciente que está dentro do que você captar um novo. 5 vezes mais barato, de tempo e de dinheiro. Basta você observar um paciente seu que está há muito tempo, mal te dá trabalho. Paciente novo, te dá muito mais trabalho. Então manter alguém que está dentro é muito mais barato e é por isso que eu quero que você leve esse insight para casa. Você precisa olhar isso de perto. Então se você acompanha essas métricas e você desenha estratégias de renovação, a tua renovação vai explodir. Então imagina, eu tenho 10 pacientes, desses 10 eu sei que 7 vão renovar, vou recuperar os outros 3, começa a mandar áudio, cria um dossiê de resultados, olha aqui todo o resultado que tu teve, olha aqui o planejamento para o futuro. É realmente ter essas estratégias, certo? Então esse é o quarto pilar. Se você identificou que você faz poucas dessas estratégias que eu trouxe aqui agora nesse pilar, coloca atenção nisso, por favor. Porque esse pilar de fidelização ele faz com que todo o resto se torne muito mais fácil. Porque se os pacientes estão renovando, estão indicando, o teu negócio ele vai crescer inevitavelmente. Se você vende para uma única pessoa, que te indica para 2, que te indica para 4, que indica para 16, o teu negócio nunca vai ter problema de marketing de vendas. Então se tem uma alavanca que deixa tudo mais fácil, é essa aqui. E eu iria mais profundamente ainda para te dizer o seguinte. De todos os meus clientes, os mais bem-sucedidos, aqueles nutricionistas que você acompanha, que você admira, que você escuta aqui no podcast, existe um fator em comum com esses profissionais. Eles colocam o paciente no centro. O paciente estar no centro é algo que muda completamente o jogo, porque o paciente ele sente que ele está no centro, ele sente que ele é querido, ele sente que ele é especial. Isso faz com que ele renove e com que ele indique. Então, se eu puder te dar um conselho, é que você coloque o teu paciente no centro e você vai ver que todo o resto vai se tornar muito mais fácil, certo? E aí vamos para o quinto e último pilar, que é o pilar de gestão de pessoas, processos e tecnologia. Aqui é onde a gente começa a processualizar as coisas, é onde você começa a dar, de fato, a estrutura de empresa que a tua empresa, você tem uma empresa, precisa. Então aqui é onde você começa a fazer com que as coisas funcionem, sem que você precise fazer com que as coisas funcionem. Percebe? Então quando você, por exemplo, começa a fazer social selling, e aí você não tem processo e acontece ali esporadicamente, é só uma ação esporádica. Mas quando você tem todos os dias, de 9 da manhã às 10 da manhã, eu vou fazer social selling no meu Instagram, você criou um processo. E isso começa a acontecer com consistência. E eu percebo que, na maioria dos casos, os nutricionistas que têm dificuldade de ter resultado com a nossa metodologia é por causa da deficiência em 2 fatores: volume e consistência. Então, se você faz em um volume pequeno demais, eu faço social selling, mas eu mando mensagem para 3 pessoas.
Ou se você faz por um tempo curto demais, eu fiz social selling durante 5 dias e parei. Você não vai colher os resultados disso. E é por isso que o processo ele é tão importante, porque o processo, a tecnologia e as pessoas, esses 3 fatores, eles fazem com que as coisas aconteçam independente de tudo. Então tem um processo para nutrição de leads, tem um processo para o social selling, tem um processo para reativação, tem um processo para levar para call, tem um processo de vendas, tem que ter processo para tudo. Então se você não tem processos de marketing, se não tem as sequências de histórias programadas, as linhas editoriais, o conteúdo, a estratégia por trás, não tem isso, você tem que ter. Se você não tem processos de venda, não tem a manual de quebra de objeção, os scripts, os follow-ups, os scripts de final de consulta, você precisa ter. Se você não tem os processos de fidelização, de suporte do cliente, de gerar indicação, de gerar renovação, de acompanhar tudo isso, você precisa ter. E tudo cai aqui nesse 5º pilar. Porque até aqui você estava fazendo. Aqui começou o momento que você faz com que aconteça sempre. E aí que entram os processos. E a tecnologia, ela vem no mesmo intuito. Você começar a utilizar AI, ferramenta de disparo em massa, ferramenta de automação, tudo que você puder ter ao seu favor para poder acelerar e garantir que as coisas aconteçam. Então imagina, ao invés de você estar fazendo o seu funil de conteúdo de forma aleatória, você ter o Bill, estrategista de conteúdo, que você criou no ChatGPT, produzindo esse conteúdo junto com você de forma muito mais estratégica. Isso é tecnologia. Garante e facilita com que as coisas aconteçam. O próprio software do método check-in, que a gente tem aqui dentro da NSF, que automatiza o check-in, que traz dados, que traz clareza para o nutricionista, é uma ferramenta poderosíssima de tecnologia que facilita todo o resto. Então olha com carinho para isso. Eu sei que muitos profissionais têm medo de AI, de tech, de coisas assim avançadas. Mas o quanto antes você olhar para isso, mais rápido você vai sair na frente da maioria. E também, principalmente, você vai evitar ser engolido por outros profissionais que utilizam essas ferramentas. Então, se você não usa ferramenta de AI, de automação, de disparo em massa, você tem uma nota baixa aqui nesse pilar. E talvez seja um pilar que você deva focar. Processos, tecnologia, pessoas. Uma coisa que a gente tem que entender também é que as pessoas são essenciais para o crescimento do negócio. Então, como que você contrata um estagiário muito bom? Uma vendedora muito boa, uma equipe de marketing, um nutricionista formado para trabalhar com você. Você precisa ter um processo de contratação, um funil de contratação, onde você vai gerar pessoas interessadas, vai qualificar elas através de um formulário, vai fazer reunião inicial ali para poder entender o histórico dela, vai fazer uma prova técnica com ela para entender se ela tem a capacidade técnica e vai finalizar com uma entrevista final de cultura e de valores, onde você vai fazer perguntas difíceis para entender se de fato ela é a pessoa certa. Então, um funil, 1.000 interessados, 100 formulários preenchidos, 80 primeiras reuniões, 50 testes, 20 reuniões finais e uma contratação. E aí eu usei números muito grandes, mas é só você reduzir esse número aí, né, por 10, por 20, você vai ter ali o que você busca. Então, no final das contas, você precisa ter estratégias de gestão e de contratação de talentos. Você tem que saber como encontrar a pessoa certa, como treinar essa pessoa e como fazer com que ela fique muito tempo com você. Porque quanto mais tempo o colaborador está na tua empresa, maior é a eficiência, maiores são os resultados que ele traz para você. Por outro lado, contratar a pessoa certa, não treinar da forma correta. Desculpa, contratar a pessoa errada, não treinar da forma correta, não conseguir reter e fazer essa pessoa entregar, custa muito caro. Porque não custa só o dinheiro do salário que você está pagando, custa também o tempo que você investiu nessa pessoa e poderia estar investindo numa pessoa que está mais apta para aquele serviço. Então, dentro desse pilar de gestão de pessoas, processos e tecnologia, você precisa começar a olhar para esses 3 grandes baldes. Como que eu processualizo as coisas importantes, como que eu uso a tecnologia para facilitar minha vida e quem são as pessoas que eu contrato e como que eu faço para elas entregarem o que eu preciso que elas entreguem. Você precisa olhar para esses 3 grandes baldes se você quiser de fato recuperar o seu tempo de volta, aumentar a eficiência da tua empresa, aumentar o teu lucro e fazer com que você de fato se torne um empresário e a empresária que você precisa ser para chegar no resultado que você precisa chegar. Então, nós passamos aqui por 5 grandes pilares: oferta e modelo de negócio, vendas e secretárias, marketing e funil de captação, fidelização e sucesso do paciente e gestão de pessoas, processos e tecnologia. Esses são 5 pilares que nós utilizamos dentro do diagnóstico de negócios que nós fazemos com os nutricionistas da tribo e com alguns nutricionistas selecionados para as nossas sessões de diagnóstico de negócios gratuitos. E se você fizer isso aqui para a tua realidade e você identificar dentre esses 5 pilares qual que é o pilar que você deve focar a energia, a minha missão já foi cumprida, porque eu te trouxe clareza. E o meu objetivo com esse podcast de hoje era justamente esse:
trazer clareza para que você saiba o que está impedindo você de chegar no próximo nível. Então, se você sai desse podcast sabendo exatamente o que você precisa fazer, a minha missão foi cumprida. Mas, se você quer ter o nosso apoio, quer sentar com um estrategista de negócios da NSF, que eu pessoalmente treino todas as semanas, exaustivamente, para que eles estejam aptos de conversar com você e desenhar essa estratégia para ti, você está diante de uma oportunidade, porque todas as semanas nós temos alguns horários liberados para fazer essa sessão com alguns nutricionistas selecionados a dedo. Então basta você enviar alavanca lá no meu Instagram, você vai receber o formulário, preenche o formulário, torce que eu quero que você seja um dos selecionados. Porque dessa forma você vai ter o nosso apoio numa call de 45 minutos para poder olhar para isso aqui, olhar para esses 5 pilares e definir. Beleza, aonde que está o maior ponto de oportunidade? Onde que você deve colocar energia, o que você deve fazer, como você deve fazer e por que você deve fazer. Então, se isso te interessa, envia lá a alavanca e vamos para cima. E se você tirou o valor desse episódio de hoje, você acha que o nosso podcast está cada vez melhor, você está sentindo que a entrega está cada vez aumentando mais, não deixa de seguir o podcast, de deixar o teu follow no Spotify ou de seguir o nosso canal do YouTube e, claro, até mesmo deixar um comentário, uma mensagem. Isso tudo é muito importante pra gente porque direciona os nossos esforços para as coisas certas. Direciona o nosso conteúdo, a nossa energia para poder entregar o que mais traz valor para você. Então, no final das contas, você está no centro das nossas estratégias. E eu quero que você também nos ajude a entregar mais valor. Então, não esquece de fazer isso para mim, tá bom? Te vejo próxima semana.